Boa noite a todos. Minas Gerais já registrou 4 mortes por coronavírus e não 6 mortes, como estava sendo informado nas últimas horas. A informação chega agora com Vitor Moreira. Boa noite, Vitor. Boa noite, Leopoldo. O secretário adjunto de saúde, Luiz Marcelo Cabral, confirmou que teve um erro no sistema do governo em relação ao número de mortes pelo novo coronavírus. As mortes divulgadas hoje nas cidades de Juiz de Fora, Contagem, São Gonçalo e Rio Preto ainda estão em análise e não são possíveis confirmar que são de Covid-19. Então, até o momento, são 4 óbitos e não 6, como divulgado pela manhã. Informamos que ocorreu um erro na extração das informações no sistema, onde ficam disponíveis os resultados de exames realizados pela FUNED. Assim, destacamos que não há, até o momento, óbitos confirmados nos municípios de Juiz de Fora, Contagem, São Gonçalo do Rio Preto. Assim que foi detectado o equívoco, o boletim foi retirado de nossos sites e redes sociais. Pedimos desculpas pelo ocorrido e ressaltamos que todas as medidas necessárias já foram tomadas para que não volte a acontecer. A morte em São Gonçalo do Rio Preto teve exame laboratorial não detectável para a Covid-19. Nos óbitos em Juiz de Fora e Contagem, o erro se deu também em razão de os pacientes terem exames positivos para outras doenças no Sistema de Informação de Exames Laboratoriais da FUNED, o que não foi percebido no momento da captação dos dados. Bem, essa confirmação, então, de que hoje foi constatado mais um óbito por coronavírus em Belo Horizonte. Dessa forma, até esse momento, o estado de Minas Gerais tem 4 óbitos confirmados. Vamos aqui ao mapa. São 370 casos confirmados em um total de 39.084. Mortos, então, como a gente já informou aí, são 4 e não 6. 55 mortes estão em investigação. E a gente vê distribuída aí no nosso mapa pelas regiões onde há mais casos suspeitos de Covid-19. Nova Lima e Uberlândia com 22. Juiz de Fora tem 30 casos. Daqui a pouco a gente vai conferir os números de Belo Horizonte. Então, são esses aí os números hoje da Covid-19 em Minas Gerais. E já vamos falar aí, vamos conferir os números também da nossa capital. Essa explicação dada agora há pouco, então, foi da Secretaria Estadual de Saúde. E para informar mais sobre as medidas que o governo está tomando no combate ao coronavírus, o secretário de Saúde de Minas Gerais conversou agora à tarde com deputados na Assembleia Legislativa. Apenas o presidente da Assembleia e os membros da Comissão de Saúde da Casa acompanharam presencialmente essa reunião. Os outros deputados puderam assistir em tempo real, mas por videoconferência. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse que os hospitais públicos e privados estão preparados para receber os pacientes e destacou a preocupação, com o aumento dos casos no estado. O governo acredita que não terá muitos casos em um curto espaço de tempo. Olha só. Essa curva azul, que é a principal, que nós sinalizamos aqui como sendo centro, é onde hoje nós temos o maior número de casos, o maior estresse do ponto de vista de assistência da saúde, e ela está sendo projetada para o dia 27 de abril, seu pico. Na hora que nós vemos as demais regiões aqui, nós temos algumas regiões que se espera ter pico próximo da região central, mas nós também temos regiões em que nós esperamos picos de incidência de coronavírus mais retardados, mais atrasados. Se isso se concretizar do ponto de vista assistencial para o Estado, seria uma grande coisa. Isso permitiria que a capacidade assistencial migrasse de região para região, ou se não pudesse migrar, pelo menos as pessoas acometidas pelo coronavírus pudessem migrar de uma região para outra no intuito de ter a qualidade assistencial adequada. O secretário esclareceu que não existe a ideia de fechar os hospitais Galba Veloso e Raul Soares. A ideia é aproveitar os leitos das unidades que hoje estão com baixa demanda. Ainda bem, né? Só o Galba Veloso, por exemplo, pode emprestar 200 leitos. Com você, Léo.
Muito obrigado, Vitor. E a Fundação Ezequiel Dias publicou hoje a lista de 19 laboratórios aptos a realizar o teste para o diagnóstico da Covid-19 em Minas. Com a aplicação da rede, a previsão é de que passemos de 400 para 1.800 testes realizados em todo o estado por dia. A lista com os nomes dos laboratórios habilitados está no nosso site, alterosa.com.br. Bom, e agora aqui na capital vamos saber então, vamos conferir os números que subiram, né? Os casos da Covid-19 foram 20 novos casos em 24 horas. Ontem eram 188. Hoje, você vê aí na projeção do mapa, são 208 casos confirmados da Covid-19 em Belo Horizonte. Pois bem, uma das medidas do prefeito da capital é: ônibus de Lagoa Santa não poderão entrar em Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira. O prefeito Alexandre Calil comunicou ao governador do estado a preocupação com a falta de medidas de proteção ao coronavírus por parte da cidade próxima. Calil revelou detalhes deste decreto no Alterosa Alerta de hoje, em entrevista a Stanley Guzmán. Carro passa, ambulância passa, caminhão passa, ônibus que venha de Lagoa Santa não entrará na cidade de Belo Horizonte. Conversei com o governador hoje e disse: governador, o hospital que nós estamos fazendo, tanto o senhor no Minas como eu no Mineirão, não dá para atender a festança que está sendo feita em Lagoa Santa. Então não venham contaminar quem não quer ser contaminado. Então hoje vai ser publicado um decreto, a partir de segunda-feira, há uma barreira que não é sanitária, ônibus não entrará em Belo Horizonte. São 30, 4, 5, 10, 20 ônibus, com 20, 30, 40 pessoas que estão lá se abraçando, com o comércio aberto, tomando cerveja em bar, enquanto a população de Belo Horizonte está confinada. Os aglomerados, as vilas, a serra, todo confinado, enquanto lá é um balneário de férias. Então não. Na hora que ficarem doentes, nós sabemos exatamente onde eles vão mandar os doentes. Bem, a Prefeitura de Lagoa Santa informa que respeita a autonomia de Belo Horizonte e reitera que prevalecerá em Lagoa Santa o diálogo e a busca de soluções e consenso que atendam o interesse da população. Esclarece ainda que, enquanto durar a situação de emergência no município, estão proibidas atividades esportivas, individuais e coletivas em áreas públicas, todas as atividades recreativas e públicas ou privadas que causem aglomeração. O decreto em Lagoa Santa também proíbe a utilização de áreas públicas por bares, restaurantes e lanchonetes, e aqueles autorizados a comercializar alimentos devem praticar a entrega em domicílio ou a retirada no local. Quem descumprir será notificado e estará sujeito à suspensão do alvará sanitário e também de funcionamento. E esse programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 recebe uma injeção de recursos do governo mineiro. Hoje, na Assembleia Legislativa, o governador Romeu Zema sancionou 6 projetos de lei. Veja com Etel Correia. A cerimônia de assinatura aconteceu apenas entre ele e o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, e cerca de 60 deputados acompanharam por via eletrônica, assim como a imprensa e as outras pessoas interessadas no tema. Aqui no portal UAI já está a informação, olha lá, o governo de Minas sanciona auxílio de 300 milhões para combate ao coronavírus. Isso foi possível devido a várias emendas parlamentares e com esse dinheiro aí poderá ser feito um grande investimento, então, em contratação de pessoas, em aquisição de equipamentos e de insumos para o combate à pandemia. Eu faço questão de vir aqui agradecer a sensibilidade de todos os deputados que têm visto a gravidade da situação, eu diria não só de Minas, mas como estamos vendo, Brasil e também do mundo todo, numa situação totalmente inédita, algo que nós nunca havíamos assistido, muito provavelmente nem nossos pais e avós. Uma situação que vai mudar com toda certeza a forma como nós trabalhamos e entendemos pandemias.
já que essa realmente superou qualquer previsão. Agostinho Patrus também agradeceu ao governador por esse momento, por essa assinatura rápida. O acordo entre governo e Assembleia prevê a liberação imediata desses 300 milhões de reais para, entre outros, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FHEMIG, a Fundação Ezequiel Dias e o Hemominas. Pois bem, tudo parado. Trabalhadores sem rendimento, outros com recursos reduzidos. Desse jeito, como pagar as contas, né? É bom saber o que acontece com as dívidas durante a quarentena. É ou não é? Vamos saber. Início de mês atípico para a maioria dos brasileiros. Quem não tem reservas terá dificuldade de pagar todas as contas. Com a pausa para o isolamento social, tem muita gente tentando encontrar saídas para não estacionar no vermelho. É o caso da Renata, que tem um hotel infantil no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. O local está fechado. A empresária não sabe como vai fazer para pagar todos os funcionários nos próximos meses. Sei que eu me garanto um mês, mas o segundo mês eu já não me garanto. Para não ter prejuízos maiores, Renata conseguiu fazer um acordo com os pais das crianças. E expliquei para eles o seguinte, olha, vocês pagando a mensalidade, o que eu vou fazer? Eu vou dar a colônia de férias, porque eles têm férias, até mais ou menos na segunda quinzena eles ficam. Passou da primeira quinzena eles ficam, passou da segunda quinzena eles saem. E paga separadamente a colônia de férias. E nessa colônia de férias eu dei a colônia de férias em compensação deles pagarem a recompensa de pagar a mensalidade. O advogado tributarista Renato Braga Bicalho disse que para as empresas cadastradas no Simples, como é o caso da Renata, é possível ter uma ajuda do Estado. Para essas empresas, nós já temos de concreto a prorrogação do pagamento por 6 meses, né? O que a gente chama tecnicamente de moratória. Então, pelo período de 6 meses, a empresa pode deixar de pagar e, posteriormente, vai pagar isso sem os acréscimos de multa e outros acréscimos legais. Para as empresas maiores, a única coisa que nós temos de concreto até o presente momento é o não pagamento do FGTS, né? Por 3 meses. O problema maior é que as contas pessoais, como água, luz, telefone ou cartão de crédito, não tem acordo nenhum com as empresas fornecedoras. A gente espera que tenha um bom senso também, né, da administradora, tendo em vista que ela presta um serviço público por permissão ou concessão, né, então tem esse caráter público também. Tá danado, mas para comerciantes, boa notícia. A Prefeitura da capital suspendeu a cobrança de taxas para uso e atividades comerciais em espaços públicos. Esse fôlego a mais, no prazo de pagamento é referente às taxas de ocupação e uso de espaços públicos. A gente tem alguns exemplos dos beneficiados: feirantes, donos de bares e restaurantes com cadeiras em áreas públicas, mensalistas que alugam boxes no shopping popular Caetés, comerciantes de alimentos em veículos de tração humana e automotor, proprietários de bancas de jornais e revistas, entre outros. Detalhe: caso o contribuinte já tenha quitado a taxa em cota única, ele pode solicitar o ressarcimento do valor referente ao período de suspensão das atividades. A licença dessas atividades também fica prorrogada pelo menos até o fim da vigência das medidas temporárias. Lembrando que o prefeito Alexandre Calil já tinha, também de forma temporária, adiado o pagamento do IPTU para alguns contribuintes. São donos de bares, restaurantes, casas de shows e espetáculos, cinemas, teatros e demais estabelecimentos que tiveram o alvará de localização e funcionamento suspenso. Esse adiamento, é referente às parcelas de abril a junho, ou seja, esse valor volta a ser cobrado provavelmente no segundo semestre, sem juros e multas. A expectativa do governo municipal é beneficiar cerca de 11 mil estabelecimentos. Valeu, Lauro. Olha, depois do intervalo, o Tribunal de Justiça esclarece a soltura de presos durante a pandemia. O Jornal da Alterosa volta já já. No Jornal da Alterosa de ontem, exibimos uma reportagem sobre a soltura de presos com base na pandemia do coronavírus. 2 promotores se manifestaram contrários à soltura. Hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais comentou o assunto.
É bom lembrar que alguns, de fato, de regime mais rigoroso, como o fechado, são pessoas que acabaram beneficiadas com essa medida. Sim, mas em situações muito excepcionais. O caso citado pelo promotor de justiça, por exemplo, que ele fala que um assassino foi colocado em liberdade pelo simples fato de ter mais de 60 anos, ele não contou que essa mesma pessoa tem, na verdade, 71 anos, o crime por ele perpetrado foi no ano de 1999, e essa pessoa, esse senhor que está em cumprimento de pena, ele sofre de uma hipertensão grave. Com relação à medida que a promotora de justiça diz que se trata de que o tribunal e o governo de Minas editaram lei, não é verdade. O tribunal, o governo de Minas e o próprio Conselho Nacional de Justiça recomendaram aos magistrados para, dentro de seu juízo de valor e responsabilidade, examinassem cada caso. A manifestação completa do senhor juiz Luiz Carlos Rezende e Santos está no nosso site. Anota aí, alterosa.com.br. O vírus da Covid-19 permanece em algumas superfícies. Você sabe, né? Isso causa insegurança às pessoas. Como evitar que o interior da sua casa seja infectado, hein? A reportagem da Larissa Pimenta mostra como higienizar e não deixar entrar o vírus. Tem tapete aqui na sala, um bem grandão, como vocês veem atrás de mim. Eu tenho esse menorzinho aqui na porta, ó, estão vendo? Um pretinho. Eu tenho aqui, ó, no corredor, uma passadeira, essa preta aqui atrás de mim. Simone adora tapetes. Eles fazem parte da decoração da casa dela. Por causa da pandemia, a jornalista está com medo de que eles sejam criadouros do vírus. Aqui no chão do lavabo, ó. Aí eu tenho aqui, ó, um de beira, na beira da escada. Lá em cima, que eu moro num sobrado, eu tenho um outro preto desse aqui. Eu queria saber o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa especial? Eu junto todos esses tapetes nessa época de coronavírus? O que eu faço? Este infectologista afirma que o tapete pode sim ser um hospedeiro do vírus e que o melhor é retirar ou lavá-lo com frequência. Estudos já mostraram que o coronavírus ele pode permanecer vivo em diversas superfícies por horas a dias. Nesse contexto de pandemia, com restrição de circulação de pessoas e a necessidade da gente ter o menor risco possível, porque ele não pode ser anulado, o melhor seria usar o menos possível tapetes e outras superfícies ou revestimentos que dificultam a higienização do ambiente e objetos que são de difícil higienização. Acho que o tapete se enquadra um pouco nisso. Além do cuidado com os tapetes, tem muita gente que mudou hábitos e reforçou a limpeza de casa. Limpando a casa com água e cloro, lavando as roupas, né, tirando o sapato antes de entrar em casa. Limpando mais vezes, lavando a mão diariamente, mais vezes ao dia, cuidando do quintal, não deixando sempre acumular, cuidando dos animais, né? Caprichando mais na limpeza, mais do que a gente já mexia. Então tudo é útil, tudo é importante para minimizar o risco, mas o mais importante para não perder o foco é restringir circulação, ficar em casa e lavar periodicamente as mãos com água e sabão ou álcool gel. Fique em casa em segurança. E a gente volta já já com mais um belo exemplo de solidariedade em tempos de coronavírus. No programa dessa semana... Olha, quem fazia em média 12 corridas por dia em BH, hoje realiza uma, no máximo duas. O drama dos taxistas, que também recebem solidariedade, você vai ver agora. O taxímetro não está rodando como antes. Segundo alguns motoristas, as viagens já caíram cerca de 90%. Essa cena está cada vez mais rara de se ver. Um passageiro entrando ou desembarcando de um táxi. Mesmo assim, muitos motoristas continuam trabalhando para tentar quitar as próprias contas no fim do mês. Ou no caso desse grupo aqui, ó, também levar ajuda ao companheiro que está precisando, com muita coisa no bagageiro. Surgiu a ideia de que se eu estou tendo um alimento em casa, possivelmente um colega não está tendo, e é o momento de quem tem mais dar, né, e ajudar aquele que tem menos. São kits de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas. Desde o início da quarentena, cerca de 50 famílias foram beneficiadas. As fotos mostram as entregas dos produtos. Nós já chegamos a um cenário que colegas hoje não tem nem
um arroz dentro de casa para estar comendo, né? Então, aí eles ficam até emocionados, né, quando recebem essa ajuda, porque além de não ter o que comer, ele também está entrando num momento assim de dificuldade psicológica com a preocupação das contas, os compromissos não param. A gente já encontrou situação de não ter nada na lata de comida, nem arroz, nem feijão. Teve uma situação que a pessoa precisou, falou, não tem como receber a cesta porque eu não tenho como cozinhar. Não tinha o gás, ele estava cozinhando no álcool. O álcool que era para ele higienizar, ele estava usando para fazer a comida. O projeto Taxista Humanitário começou com apenas 6 motoristas. Hoje, já são mais de 40 taxistas envolvidos. E para continuar ajudando, o grupo também precisa de ajuda. Cada dia que passa, a necessidade aumenta e o número de motoristas necessitados também aumenta. Neste perfil, em uma rede social, é possível entrar em contato com os idealizadores do projeto. E eles garantem, com um taxímetro rodando ou não, a ajuda precisa continuar. Se depender de mim, o projeto é eterno e só tem crescendo. Cada dia está aparecendo gente de todo segmento para nos ajudar. Maravilha, solidariedade é tudo e a gente encerra a edição de hoje com um belo exemplo que vem lá de Itaúna, no centro-oeste do estado. Esse grupo aí de voluntários, junto com a comunidade terapêutica Mães e Filhos, distribuindo comida aos moradores em situação de rua. Se você também presenciou ou sabe de alguma boa ação, faça. Boa noite. Jornal da Alterosa. Oferecimento